Fala, meu povo, tudo beleza? Esse é o segundo vídeo que eu estou produzindo para o blog Daniel. Nele eu vou explicar um exercício usando o Photoshop CS4 e vou ensinar como se faz para trocar a cor dos olhos de uma pessoa, onde nós vamos chegar nesse resultado aqui, né? Essa aqui é a versão original. Vamos fazer duas trocas de cores, uma verdinha e uma azulzinho, né? E também vou deixar o link do arquivo que estou usando para esse exercício aqui na descrição acima do vídeo. Legal? Então vamos começar, gente. Eu vou fechar aqui essa janela. Vou abrir aqui na pasta a imagem que nós vamos usar. Arrastar aqui para o ícone do Photoshop, esperar a janela abrir e soltar aqui para que ele possa ser aberto. Belezinha. Legal. Bom, agora que a imagem já está aberta, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar a ferramenta Mover. Com a ferramenta Mover, vocês vão perceber aqui na direita a janela de camada. Vou fazer com que essa camada seja duplicada. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que dar um clique na camada e dar um Ctrl J. Ctrl J no teclado. Acaba, como vocês podem perceber, de duplicar a camada. Bom, vou trocar o nome das camadas aqui para identificar melhor. A camada de baixo, eu vou dar um clique duplo nela. Quando eu der um clique duplo nela, ela vai trazer uma janelinha onde eu posso estar fazendo a troca do nome. Mas por que aparece essa janela? Porque ela é a primeira camada representada aqui por esse cadeado, né, onde eu tenho que desbloquear para poder fazer algumas alterações. Então o nome dessa camada eu vou deixar como original. Original. Acabei de escrever, vou dar OK. Já foi renomeado. A camada de cima, que vai receber a alteração, eu vou dar um clique duplo. E é ela que vai receber a montagem. Então eu vou deixar M1, montagem 1, certo? Vou dar um Enter. Então a segunda camada já está renomeada. Bom, agora que eu já fiz a troca dos nomes, das camadinhas, eu vou fazer o seguinte. Vou explicar aqui como que eu faço para alterar o modo de visualização do Photoshop, que ajuda muito na hora do exercício. Usando a tecla F do teclado. A tecla F, ó, se eu pressionar uma vez, tela cheia. Mais uma vez, modo negativo aqui, né, que ele deixa com fundo preto. Mais uma vez, ele volta no formato de janela. Eu prefiro trabalhar com o modo tela cheia. Então vou dar mais um F, que ele fica com essa característica. O que eu ganho? Qual é a vantagem de deixar ele em modo tela cheia? Se eu segurar o espaço do teclado, aparece uma mãozinha, e eu posso mexer, arrastar essa foto para o lado que eu quiser, me dando mais mobilidade aqui na hora do exercício. Então, pressionei o F, deixei em modo tela cheia, para poder ter esse recurso de mudar o posicionamento da foto. Agora, eu vou fazer o seguinte. Para que eu possa trocar alguma área da imagem, eu preciso fazer uma seleção num determinado local, para que eu possa aplicar a troca da cor. Eu posso fazer essa seleção de várias formas. Posso fazer usando aqui já com a seleção elíptica. Posso fazer usando aqui a seleção poligonal, seleção laço, magnético. Mas o modo de seleção que eu escolhi para esse exercício vai ser usando a caneta. Por que a caneta? Com a caneta você tem mais recursos aqui para você seguir o caminho que você quer percorrer na seleção. O que eu vou fazer então? Peguei a caneta, depois que eu clicar aqui na ferramenta de caneta, vou deixar o mouse aqui mais ou menos em cima do primeiro olho, vou segurar o Alt do teclado e em conjunto com a bolinha do mouse, o scroll, né? Com o scroll eu vou empurrar o scroll para cima para que eu possa dar um zoom na imagem e poder enxergar mais de perto aí, mais detalhado a área que eu quero fazer a alteração. Legal, já ampliei, tirei o dedo do Alt. Agora eu vou fazer com que a área do olho seja selecionado, só que para isso eu preciso primeiro fazer um contorno usando a caneta. Como que é esse processo? É bem fácil. Eu vou clicar uma vez para poder criar o primeiro nó da caneta. Depois eu vou clicar mais uma vez em outra área do olho. Vai fazer a ligação entre esses nós. Ficou reto. O olho da moça não é reto, ela é redondinho. Então, para que eu possa ganhar aqui o movimento de curva, eu vou usar duas teclas, o Alt e o Ctrl. Como que eu vou fazer isso? Na metade dessa reta, eu vou segurar o Alt e clicar uma vez. O que acontece? É criado um nó.
esse nó eu consigo mudar ele de posição usando o Ctrl. Então eu seguro o Ctrl do teclado e aí eu consigo fazer uma curva para que ele acompanhe o formato do olho. E isso eu tenho que fazer em volta do olho inteiro. Então vou fazer aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo. Então vou clicar mais uma vez, fiz um nó, segurando o Alt, crio outro nó no meio dessa reta. Segurando o Ctrl, eu faço com que eu ganhe aqui essa possibilidade de curva. Beleza. Então estou com o Ctrl pressionado para poder mudar aqui a posição do último nó. Vou clicar mais uma vez, segurar o Alt, criei o nó. Agora com o Ctrl eu dou a curva. Beleza. Clico mais uma vez, seguro o Alt, clico. Agora criou. Agora com o Ctrl eu seguro, faço a curva. De novo. Clico mais uma vez, seguro o Alt, clico. Agora com o Ctrl eu faço a curva. Está acabando esse olho. Vou fazer mais ou menos aqui pertinho. Clico uma vez. Agora eu seguro o Alt. Depois com o Ctrl para fazer a curva. Beleza. E agora eu clico no primeiro nó que ele vai fechar. Fechou o contorno do olho. Belezinha. Só que ainda não é uma seleção. É apenas um contorno. Como que eu faço para transformar isso numa seleção? Também é facinho. Ainda com a caneta, dentro dessa área que nós fizemos a bolinha, eu clico com o botão direito do mouse. Eu estou usando aqui em inglês, mas não tem problema. A opção para criar a seleção seria essa, ó, Make Selection. Seria o que? Criar seleção. Então vou dar um clique aqui no Make Selection, criar seleção. Ele vai trazer uma janela para mim. Vou deixar aqui 0, né, para ele não ter nenhum raio de difusão. Fazer com que ele faça um acabamento aí no serrilhado, tem que deixar essa opção. E é uma nova seleção. Dando um OK. Beleza. Primeiro olho já está selecionado. Bacana. Agora eu preciso fazer a seleção do outro olho. Então o que eu faço? Vou segurar o espaço do teclado, que eu vou ganhar a mãozinha, né? Ó, e aí eu vou arrastar um pouco mais para esse lado para que eu possa ter a visão do outro olho. Firmeza! Cheguei aqui, agora eu preciso fazer o caminho aqui, né? A seleção do outro olho. Então eu ainda continuo com a caneta, perceba que eu não mudei. Então o processo vai ser o mesmo. Ó. Clica, fiz um nó. Clico de novo, fiz a reta. Aí aquele processo do Alt e do Ctrl. Ó. Seguro o Alt, clico uma vez, Ctrl. Beleza, aqui acho que vocês já pegaram a manha, né? Vou fazer rapidão. Alt, Ctrl, beleza. Mais um. Alt, Ctrl. Mais um. Alt, Ctrl. Mais outro. Alt, Ctrl. Tá acabando. Mais um aqui. Alt, Ctrl. E aqui eu fecho. Legal. Então fechei o segundo olho. Aí o que eu tenho que fazer? Transformar esse contorno numa seleção. Repito o processo. Clico com o direito. Vou escolher o que? Make Selection, criar seleção. Quando nós escolhermos, agora tem um detalhe aqui muito importante, que é o seguinte. Como eu já tenho uma seleção, para que essa outra área aqui que nós acabamos de fazer seja adicionado ao primeiro, eu tenho que deixar marcado esse ADD to Selection, adicionar para a seleção, senão ele cancela a primeira e você só vai ficar com uma. Então, como eu não quero isso, eu vou deixar adicionar para a seleção. Aqui continua tudo igual, anti-serrilhado, né? 0 de raio, né? Bom, dando OK, já foi feita a seleção do segundo olho. Bacana. A parte mais delicada aqui já foi finalizado. Bom, agora, galera, outro ponto aqui que eu quero chegar. Antes, vamos fazer o seguinte: eu vou segurar o Alt e com o scroll do mouse eu vou empurrar a bolinha para baixo para que a imagem possa ser diminuída, né? Diminuir o zoom da imagem. Legal. Vou segurar o espaço do teclado para poder mexer um pouquinho aqui mais para o centro. Legal, beleza. Bom, agora eu quero fazer o seguinte.
como vocês acabaram de perceber, para fazer uma seleção não é tão difícil, mas é um pouco trabalhoso. Então, para que a gente não perca essa seleção aqui que a gente acabou de fazer, tem como a gente salvar ela. Então, como que isso é feito? Lá em cima no nosso menu Select, seria o selecionar aí para quem está em português, é só dar um clique nele e nós vamos ver a última opção, Save Selection, salvar seleção. Dando um clique aí nesse cara, ele vai trazer uma janela para a gente, onde eu posso dar um nome a essa área que nós selecionamos. Então, vamos dar aqui na caixinha Name o nome de olhos. Dando o nome de olhos, em seguida é só dar um OK. Beleza. Essa seleção que a gente acabou de fazer já está garantida. Está guardada na memória aqui do Photoshop. Beleza. Próximo passo. Agora eu vou fazer o que? A troca da cor do olho que está selecionado aí na foto. Eu vou fazer isso usando uma ferramenta chamada Matiz Saturação. Matiz Saturação. Onde que está guardado? Em qual menu? Está guardado aqui no menu Image, seria imagem, né? Aqui Ajustes. Dentro desse menu Ajustes, nós vamos ter esse cara aqui, ó, Hue Saturation. Hue Saturation seria Matiz Saturação. O atalho é Ctrl U, como a gente pode ver aqui. Então, vou dar um cliquezinho aqui no Matiz Saturação. Essa janelinha que abriu para a gente. Para que possa ser feita agora a troca dos olhos, da cor dos olhos, é muito fácil. Aqui, na primeira barrinha aqui, Matiz, ó, eu posso clicar nessa setinha e segurar. Quando eu clicar e segurar, eu posso deslizar para qualquer lado, que como vocês podem ver aqui ao lado, os olhos já vão sendo alterados a tonalidade, né? Então esse primeiro olho eu vou fazer com que ele fique meio verdinho. Então mais ou menos para cá. Aqui, ó, cheguei mais 70, mais ou menos. Esse valor aqui não é padrão, tá, gente? Depende muito da foto que você está usando. Então, como eu acabei de falar, dependendo da foto, pode variar. Então aqui eu vou deixar nessa posição, já ficou com um verdinho bonitinho, né? Essas duas linhas aqui de baixo, esses dois marcadores, é saturação, né? Onde você pode deixar mais colorido ou remover a cor, deixando preto e branco. Como para essa foto não vai ficar legal se eu mexer na saturação, eu vou deixar aqui dentro 0. E aqui é o brilho, onde eu posso dar mais brilho ou menos brilho. Tá? Para essa foto aqui também não é muito legal de eu mexer com brilho. Então também vou deixar zerado aqui. Legal? Então, como a gente acabou de ver, é muito fácil para trocar. É só você mexer aqui na barra da Matiz. Deixei o verdinho, eu vou dar OK. Quando eu der OK, para que nós possamos enxergar melhor, eu vou fazer a remoção dessa seleção. Como que é feita a remoção? É só dar um Ctrl D de dado. Ctrl D de dado. Quando eu pressionar Ctrl D de dado, percebo que a seleção já saiu. E vou pegar aqui a ferramenta Mover. Aqui na nossa janelinha de camadas na lateral, se eu já ocultar a camada usando esse olhinho, eu consigo ver o original. Agora eu vou exibir a montagem. Olha lá, verdinho. Então, original, montagem. Beleza. Então ficou aí com o olho verdinho.